A semana passada nós falamos de como o sermão expõe, não é? De como ele expõe a palavra de Deus. Dizemos que a tarefa do sermão é traduzir o significado do texto e, de alguma forma, também aplicar esse significado ao auditório, né? A quem ouve. Né? Então, você apresenta o significado, você demonstra o que o texto quer dizer, e você também, enquanto prega, enquanto expõe, você contextualiza esse significado de forma que esse significado faça sentido para quem ouve, passe a fazer parte da vida cristã, da espiritualidade de quem ouve, né? Então, o sermão, ele parte disso, ele parte do texto já revelado, e ele explica o texto e contextualiza o texto de forma que o bom pregador é aquele que é, de fato, um bom carteiro. Não é? Ele não inventa nada, ele não apresenta nada de novo, o que ele faz de fato, trazer com fidelidade o conteúdo daquilo que já foi revelado antes, né? Então, essa é a ideia do sermão. Neste sentido, o sermão eficaz, o sermão bíblico, o sermão que agrada a Deus, é o sermão que expõe as Escrituras, que é fiel ao significado e ao contexto do texto já revelado. Hoje a gente vai falar de como o sermão anuncia, não é? Então, o tema do nosso estudo hoje é o sermão anuncia. Semana passada o sermão expõe, hoje o sermão anuncia. Eu vou começar com uma história que eu citei semana passada, atitude de introdução. Quando a gente falava semana passada da natureza da pregação, ou dos tipos diferentes de pregação que nós temos, né? Eu contei para vocês uma história a respeito de um grande pregador chamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon era um batista reformado do século XIX, não é? E ele é, de fato, um homem que ficou conhecido pela sua oratória, pela sua capacidade de pregar, pela sua capacidade de pregar com autoridade e eficácia o conteúdo das Escrituras, né? E aí conta-se que dois jovens foram assistir dois pregadores, né? Num primeiro domingo, eles foram assistir um pregador famosíssimo. E a gente precisa entender que naquela época, ali em Londres, né, na Inglaterra, nós tínhamos grandes pregadores, grandes oradores, né? As pessoas realmente se reuniam para ouvir estes homens, né? E eles foram ouvir este grande pregador, e quando eles saíram daquele culto, né, daquele momento onde aquele pregador expôs a sua oratória, aquilo que ele tinha para dizer, um destes dois jovens acabou dizendo: olha, não há pregador maior do que ele. Não há quem tenha mais habilidade na pregação do que este homem, né? No domingo seguinte, por sugestão de uma outra pessoa, estes dois jovens foram ao Tabernáculo da Fé em Londres para assistirem Charles Spurgeon, não é? E lá, assistindo Charles Spurgeon, ao final deste momento, quando eles foram perguntados a respeito da experiência que eles tiveram ali no Tabernáculo da Fé, um deles, o outro dessa vez, disse o seguinte: olha, grande é o Deus de Spurgeon, Salvador maior que Jesus Cristo não há. Ou seja, né, na primeira experiência, o que ficou evidente, o que ficou de fato explícito, foi a eloquência, a capacidade retórica do pregador. Na segunda experiência, o que ficou de fato evidente foi o conteúdo da pregação, que apontava de maneira direta para o Deus que se revela em Jesus
Cristo. E isso encheu o coração de um daqueles dois ouvintes de gozo, de alegria, de assombrosa rendição diante desse Deus que é imenso, diante desse Deus que prova o seu amor, revelando a Jesus Cristo ou enviando o seu Filho ao mundo. Né? E é a respeito disso que nós vamos falar hoje. Né? Nós vamos falar da verdade de que o sermão anuncia. Ele anuncia aquilo que deve ser anunciado. Portanto, ele anuncia as boas novas. Ele anuncia o conteúdo do evangelho. Um bom sermão é aquele que, de fato, anuncia aquilo que deve ser dito a respeito do evangelho. Então, Jonathan Leeman vai dizer o seguinte: a pregação cristã, se há como determinar a sua essência, consiste em anunciar as extraordinárias boas novas de Cristo. Se eu não prego as extraordinárias boas novas de Cristo, seja a partir de Gênesis ou a partir de Apocalipse, passando por todos os livros da Bíblia, se eu não falo de Cristo, não há, de fato, pregação cristã. Quando a gente define pregação cristã, a gente precisa definir pregação cristã como sendo aquela que anuncia, como aquela que torna evidente as boas novas de Jesus Cristo. E é a respeito disso que nós vamos falar nessa noite. Preste atenção no que nós vamos dizer a partir de agora. Vamos tentar definir, de fato, o que é a palavra, não é? Pense nisso aqui, olha. O sermão, não é? A pregação de um domingo à noite, por exemplo, ou um estudo de durante a semana, ou mesmo uma escola dominical que nós lecionamos numa classe de crianças, de adultos ou de jovens. Será que esse ensino ou este sermão poderia ter sido pregado por um rabino judeu ou por um imã muçulmano? Preste atenção nisso aqui. O que a gente está querendo dizer? A gente está querendo menosprezar os rabinos judeus ou os líderes das comunidades muçulmanas? De jeito nenhum. Mas, a fim de sermos cristãos, nós precisamos fazer algumas distinções. Essas distinções precisam ser evidentes, não é? Elas precisam ficar claras. Isso quer dizer que é possível que alguém pregue um sermão num domingo à noite, numa igreja, e esse sermão seja referendado, seja de alguma forma assimilado, ou seja chancelado por qualquer rabino judeu ou por qualquer imã muçulmano. O que eu estou querendo dizer? É possível que um muçulmano ou que um judeu entrem numa igreja, ouçam o sermão e não sejam expostos à realidade de quem é Jesus Cristo, e não sejam expostos à realidade do Deus que se revela em Jesus Cristo, que revela a sua glória na face de Jesus Cristo, que revela a sua glória no Evangelho de Jesus Cristo. Então é possível que alguém tenha uma experiência num culto evangélico, mas não seja exposto à verdade do Evangelho. Ou seja, a sua experiência não é uma experiência de fato evangélica, no sentido da palavra, tendo em vista justamente o fato de que a partir da reforma, o que passa a ter proeminência no culto é a palavra de Deus que aponta para Jesus Cristo. Então prestem atenção, o sermão pregado poderia ter sido pregado por um rabino judeu ou por um líder de uma mesquita, por um líder muçulmano. Ele fala de Deus em termos genéricos, ou ele fala do Deus que se revela em Jesus Cristo. Porque é possível que nós usemos textos das Escrituras,
É possível que nós lancemos mão, por exemplo, de narrativas do Antigo Testamento, sem fazer qualquer menção a Jesus Cristo. E isso é muito perigoso. E é a respeito disso que nós vamos falar nessa noite. Eu, estudando para trazer esse estudo para vocês, fiquei sabendo da história de uma facção criminosa. Prestem atenção nisso, porque essa história é cômica. Fiquei sabendo de uma história onde um cartel, não é, de traficantes de droga no México tinha como leitura obrigatória daqueles que queriam fazer parte daquele grupo, daquela facção criminosa, daquela organização criminosa, eles tinham como leitura obrigatória, olha que coisa esquisita, eles tinham um livro evangélico, não é? E esse livro falava de como os homens precisavam, por exemplo, encarar a vida como se a vida fosse de fato uma guerra. Esse livro falava de como os homens precisavam tomar posse da vida de forma violenta, de forma agressiva. Agora, prestem atenção, em nenhum momento nesse livro, até que alguém diga o contrário, não é? Aquilo que os traficantes faziam era confrontado. Eles poderiam ler todo esse livro, não é? Eles poderiam ter acesso a todas as palavras desse livro e mesmo assim não serem confrontados pelas palavras desse livro na sua maneira de ser, na sua maneira de perceber a vida, na sua maneira de interferir na sociedade. Olha só que coisa curiosa, que coisa espantosa. Então é possível, sim, que tenhamos sermões e que esses sermões sejam referendados, sejam, de alguma forma, chancelados por pessoas que nem cristãs são, não é? É aquela palavra que até lança a mão de um texto bíblico, mas não faz menção a este texto bíblico da maneira como deveria fazer, não é? E é a respeito disso que nós vamos falar, não é? Por quê? Porque é necessário, mais, por exemplo, do que exaltar as virtudes viris de Sansão. O ensino cristão nos mostra como sua história, no caso a história de Sansão, nos leva à pessoa de Jesus Cristo. É a respeito disso que nós estamos falando, não é? Porque vamos pensar aqui, por exemplo, no que nós normalmente ouvimos, né? Vamos pegar por base aqui o ensino infantil. Então é comum e perfeitamente possível que nós encontremos pessoas ensinando crianças a respeito da vida de Sansão, e é possível que durante esse ensino se enfatize mais a coragem de Sansão, o aspecto viril de Sansão, ou de como Deus fez dele um grande herói, do que se diga a respeito de como a vida de Sansão aponta para Jesus Cristo. Então, não é a respeito de exaltar as virtudes viris de Sansão, é muito mais do que isso. O ensino cristão a respeito, por exemplo, de Sansão, um juiz, não é? O ensino cristão a respeito de Sansão nos mostra como a sua história nos leva à pessoa de Cristo. E isso pode ser dito em relação a qualquer texto das Escrituras. Em relação a qualquer texto das Escrituras, desde o primeiro capítulo ao último capítulo. Tudo é a respeito de como podemos ver a face de Deus na pessoa de Jesus Cristo, ou de como podemos ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Não há outra maneira de perceber as Escrituras. Então, da mesma forma que o artigo inteiro é a notícia, e a manchete é a notícia, os 66 livros constituem a palavra, e as poucas mensagens do Evangelho são a palavra. Veja bem o que eu quero dizer aqui.
Quando você lê um artigo, não é? De um portal na internet, ou coisa semelhante, ou num jornal, ou numa revista eletrônica, o que for, você normalmente sabe o que aquele artigo vai dizer a partir da sua manchete, não é? A partir do que ele diz logo na sua manchete. Então, de alguma forma, o artigo inteiro é a notícia, mas de outra forma, a manchete também é a notícia. Fazendo essa analogia e usando essa analogia de maneira devida, nós podemos dizer que os 66 livros das Escrituras constituem a palavra de Deus e as poucas palavras do Evangelho, não é? As poucas palavras do Evangelho também são a palavra de Deus. Por quê? Porque toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. E de onde é que nós tiramos isso aqui? Nós tiramos isso das palavras do próprio Jesus. Abra comigo sua Bíblia lá em Lucas capítulo 24. Lucas 24. A gente vai ler os versículos 44, 45 e 46. A gente conhece bem o texto, né? Quando Jesus aparece ali no caminho de Emaús para os discípulos, depois dele ter mesmo ressuscitado. E aí veja o que o evangelista vai nos dizer, o evangelista Lucas vai nos dizer a respeito deste evento, não é? A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Versículo 46, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Agora veja que interessante. Veja o que está acontecendo aqui. Num primeiro momento, Jesus vai dizer que a lei, não é? E quando ele pensa na lei de Moisés, ele pensa no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, não é? Depois Jesus vai falar dos profetas e também dos salmos, ou seja, Jesus resume nessas 3 palavras todo o Antigo Testamento. E ele vai dizer: todo o Antigo Testamento fala a respeito de mim. As coisas que eu vivi na minha vida, no meu ministério terreno, foram preditas, foram anunciadas no Antigo Testamento como um todo. Nos Salmos, nos profetas, que incluem os históricos, e no Pentateuco, que é a lei de Moisés. Agora veja no versículo 46, porque isso ainda fica mais evidente. Ele vai dizer: assim está escrito, que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Veja que Jesus está dizendo que essas palavras, não é, escritas na lei, nos profetas e nos salmos, elas falavam da morte e da ressurreição de Jesus no terceiro dia. Irmãos, prestem atenção, nenhum evangelho ainda havia sido escrito. É lógico que de uma forma, pensando aqui na cronologia dos livros bíblicos, ou pensando no tempo, na data em que eles foram escritos, né? O Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus foram escritos antes do Evangelho de Lucas. Mas aqui as palavras são de Jesus Cristo. Veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos falaram que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia.
Mas quando você olha para o Antigo Testamento, você praticamente não encontra menção disso. Mas por que é, então, que Jesus fala desta forma? Porque normalmente as pessoas leem o Antigo Testamento de forma errada. Nós precisamos ler o Antigo Testamento com a lente de quem viu a pessoa de Jesus Cristo revelada no Evangelho. Nós precisamos entender que o Antigo Testamento é também escritura cristã. Portanto, por exemplo, quando Deus, depois de ter arrancado ou expulsado os nossos primeiros pais do Éden, coloca o povo dele, a descendência, por exemplo, de Sete, filho de Adão, outra vez na terra prometida, e lhe dá uma lei, nós estamos falando aqui de morte e ressurreição. Nós estamos falando aqui de nova criação. Quando Deus fala do seu povo por intermédio dos profetas menores, por exemplo, falando da morte e da ressurreição de Israel, não é? Falando do juízo e da restauração de Israel, isso também aponta para Jesus Cristo e fala da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. Um texto que é muito conhecido nosso, por exemplo, que fala do vale de ossos secos, não é? Que ganha vida depois das palavras proféticas de Ezequiel. Esse texto fala da restauração de Israel por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, fala também da ressurreição de Jesus Cristo, que é o verdadeiro Israel, que é o Filho de Deus perfeito, que é tudo aquilo que Israel não foi diante de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa entender que tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Cada um dos 10 mandamentos, cada palavra, cada letra, cada capítulo, tudo isso aponta para Jesus Cristo. A gente precisa entender essa analogia, a analogia da notícia e da manchete. O artigo inteiro é a notícia, mas a manchete também é a notícia. Dessa forma, o Antigo Testamento, o Novo Testamento são a palavra, mas o Evangelho, que se resume na obra de Jesus Cristo, na pessoa e na obra de Jesus Cristo, também são a palavra do mesmo jeito. Não é? Então, é muito importante a gente entender isso. Um outro texto que deixa isso claro para nós é 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Olha o que Paulo vai dizer. Esse é um dos textos que a gente insiste aqui para que os nossos filhos decorem aqui em casa. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Perceba que quando Paulo diz isso aqui, as Escrituras ainda estavam sendo, pelo menos o Novo Testamento, ainda estava sendo redigido. Paulo tem em mente o Antigo Testamento. Então veja o que ele vai dizer. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo tem em mente o Antigo Testamento, e ele tem em mente o fato de que o Antigo Testamento é escritura cristã. Quando eles só tinham o Antigo Testamento, era através do Antigo Testamento que eles expunham, que eles revelavam a pessoa de Jesus Cristo. Então é muito importante. O que é a palavra? Então a palavra é o Evangelho. Não importa se eu prego em Gênesis, não importa se eu falo da mensagem de Sansão, não importa se eu falo do capítulo 3 de João, quando menciono, por exemplo, João 3,16. Não importa se eu falo do capítulo 22 de Apocalipse.
não é? A palavra é o evangelho em todos os sentidos. Então, pensando nisso, eu acho que eu posso ter criado na mente de vocês algumas perguntas, né? É possível que algumas pessoas tenham feito a si mesmas algumas perguntas, principalmente se você é da área do ensino, principalmente se você cresceu numa igreja e ali o ensino não era assim cristocêntrico, não é? Não percebia as escrituras dessa forma. Então, a pregação expositiva, ela expõe o evangelho. A pregação, de fato, ela anuncia, ela proclama as verdades do evangelho. Então, a partir do que a gente disse aqui, vamos pegar aqui e tomar como base para a gente a história de Sansão, não é? Não dizer nada mais além dos fatos incríveis de Sansão é, de fato, distorcer o significado da mensagem. Então, quando eu, por exemplo, tomo os capítulos 14, 15 e 16 de Juízes como o tema da minha pregação, e enquanto prego, me refiro apenas ao que diz respeito aos atos de Sansão, eu estou distorcendo o significado da mensagem. Se eu superenfatizo, não é? Se eu extrapolo os limites do bom senso e supervalorizo os atos de Sansão, transformando Sansão num herói e nada mais do que isso, eu distorci o significado da mensagem. Porque a grande pergunta para nós é por que aquele texto está ali? Não ali, entre os capítulos 13 e 17 de Juízes. Mas a pergunta que nos cabe é por que aquele texto está inserido nas Escrituras como um todo, não é? Na verdade proposicional de Deus, na revelação proposicional do próprio Deus. Portanto, como dizer, por exemplo, Jesus venceu contando a história de Sansão? Se toda a Escritura aponta para Jesus, se toda a Escritura aponta para quem Jesus é, para a obra consumada de Jesus na cruz em favor de pecadores, portanto, como dizer, através da vida de Sansão, que Jesus venceu? Como dizer palavras do Evangelho a partir da história de Sansão? Preste atenção nisso. E aí, pensando nisso, a gente pode enumerar aqui alguns caminhos que nos levam a Jesus Cristo através da história de Sansão, né? Charles Spurgeon vai dizer que assim como todas as ruas na Inglaterra levam a Londres, todos os textos nas Escrituras também nos levam a Jesus Cristo. Se não nos levam, é porque lemos errado. Então, algumas maneiras de vermos a história de Sansão, um texto no Antigo Testamento, não é? Dentro do seu propósito maior, dentro do contexto maior da revelação, dentro do contexto maior da redenção. Então, em primeiro lugar, a pergunta que eu faço: Sansão foi ungido? Quando eu penso, por exemplo, no fato de que o Espírito Santo tomava Sansão, a fim de que Sansão pudesse realizar de maneira eficaz a obra de Deus, a vontade de Deus. Eu me lembro de quem? Eu me lembro imediatamente de Jesus Cristo, que foi chamado de quê? De Messias, que significa ungido. Por exemplo, Sansão foi entregue aos inimigos de Deus com o propósito de libertar o seu povo? Sim, nós sabemos que sim, que ali, entregue aos inimigos de Deus, Sansão liberta o povo de Deus. Não da mesma forma que Jesus Cristo, mas ele o faz assim como Jesus Cristo o fez. Então, pode ser que Jesus Cristo seja um antítipo de Sansão, de forma que Sansão é o seu tipo. A gente pode traçar de maneira análoga
aspectos da vida de Sansão, pensando também na obra de Jesus Cristo. Nós podemos traçar paralelos, nós podemos fazer analogias. Uma outra forma de ver o texto de Sansão seria da seguinte forma: existem, por exemplo, evidências da incredulidade do povo de Deus na história de Sansão? E é lógico que sim. E nós sabemos que isso diz respeito à história do povo de Deus de forma geral. Isso aponta para o fato de que o povo de Deus precisa de uma libertação maior do que a libertação, por exemplo, dos egípcios, maior do que a libertação dos filisteus, maior do que a libertação dos amalequitas, e assim por diante. Há na história de Sansão, por exemplo, indícios de fidelidade pactual de Deus, ou seja, Deus, porque estabeleceu uma aliança com o seu povo, com um povo que ele passou a chamar seu, ele evidenciou fidelidade a esta aliança, a esta relação pactual, e o texto vai dizer para nós que sim, que ele levanta um juiz, que ele levanta um libertador. E quando nós olhamos para a cruz e vemos o sangue de Jesus derramado, o que de fato vemos é o sangue da nova aliança derramada em favor do seu povo. Então, aquela aliança, não é? Aquela aliança da qual fazia parte o povo de Deus, no Antigo Testamento, de alguma forma apontava para a nova aliança em Jesus Cristo. Outra coisa, Sansão foi um libertador perfeito? Preste atenção nisso. Não. O texto vai dizer para nós que Sansão, apesar de ter sido um libertador, não foi um libertador perfeito. Por quê? Porque outras vezes Deus esteve em situação parecida. Prestem atenção nisso. Outras vezes, depois de Sansão, o povo de Deus esteve em situações parecidas e muitas vezes ainda piores. Não é? Nós nos lembramos, por exemplo, dos exílios. Mas, para além das ocasiões em que o povo de Deus esteve em cativeiro, ou esteve em situação de opressão, sendo oprimido por outros povos, nós conhecemos bem a realidade da escravidão do pecado, da qual todos nós fazíamos parte. Então, a imperfeição de Sansão aponta para o Salvador perfeito, aponta para aquele que depois viria e salvaria o povo de Deus de maneira perfeita, não é? Arrancaria o povo de Deus do maior de todos os exílios, que é o exílio do pecado. Mas ainda há uma outra maneira de levar o ensino da história de Sansão a níveis cristãos, de fato, né? Nós podemos dizer, por exemplo, que a história de Sansão nos ensina sobre o homem, que o homem é pecador e, portanto, precisa de um salvador. Nós podemos dizer, a respeito da história de Sansão, que o texto bíblico, não é, nos demonstra, nos deixa, torna evidente, torna claro que Deus, apesar de amoroso, ele é santo, ele é juiz, e ele pune o pecado. Por quê? Porque Sansão é levantado pelo próprio Deus para arrancar o seu povo, não é, de uma situação que ele experimentava por causa dos seus próprios pecados. E o que esse texto nos fala a respeito, por exemplo, de Jesus Cristo, daquele Salvador que nos livra do exílio final. Então, prestem atenção, existem muitas maneiras de contextualizar este texto. Existem muitas maneiras de falar a respeito da pessoa de Jesus Cristo, olhando para a história de Sansão, não é? Quando nós
quando nós apresentamos Sansão como um super-herói, não é? E muitas vezes nós fazemos isso a fim de ensinar os nossos filhos, né? Nós comparamos Sansão com os Vingadores, com a Liga da Justiça, e dizemos, olha, a Bíblia também fala de heróis. Nós estamos distorcendo o texto, porque o maior dos heróis nas Escrituras é justamente aquele que entregou-se a si mesmo, demonstrando fraqueza. Podemos dizer também que nós distorcemos as coisas quando fazemos isso. Por quê? Porque aqueles que nós normalmente consideramos heróis nas Escrituras não são heróis. Pelo contrário, na sua fraqueza, na sua limitação, eles apontavam para aquele que não tinha limitação alguma. Veja que coisa interessante, não é? Meus irmãos, longe disso, de outra forma, nós estamos fadados ao moralismo, não é? E eu já vou falar disso logo adiante. Mas prestem atenção a respeito do que eu quero dizer aqui, né? Da maneira como nós devemos ler as Escrituras. Não é? Então, preste atenção nessas perguntas aqui. Olha aqui, nessas duas afirmações. Sansão deve, de fato, nos deixar maravilhados, mas maravilhados com Cristo, não com Sansão. Sansão foi um homem forte, foi um homem usado de maneira extraordinária por Deus para livrar o seu povo das mãos dos seus inimigos. Mas espere para ver Jesus Cristo vindo em glória, em majestade no último dia. Espere para ver o justo juiz ressurreto, julgando as nações. Sansão sacrificou-se a si mesmo, a fim de salvar o povo de Deus. Mas ele não fez isso, senão motivado pelo seu próprio orgulho, motivado por ambições, por que não, pecaminosas. Cristo salvou o seu povo de maneira ainda mais maravilhosa, de maneira definitiva, sendo humilde, subindo voluntariamente até a cruz, e cruz de dor. Não é? Portanto, interpretar a Bíblia exige que perguntemos não só porque o texto foi registrado, mas também porque ele está na Bíblia. Se toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo, a história de Sansão tem que apontar para Jesus Cristo. Se tudo o que está na Bíblia aponta, testifica de Jesus Cristo, como ele mesmo disse que testificava, então a pergunta que nós temos que fazer é: por que este texto está na Bíblia? De que forma ele aponta para a pessoa de Jesus Cristo? Não é? Então, a gente caminhando aqui para o final, a gente pode dizer que a pregação e o ensino, de fato, anunciam, não é? Anunciam quando eles revelam as verdades do Evangelho. Quando cristãos pregam, cada mandamento, cada exortação, cada como deve estar fundamentado no Evangelho. Irmãos, não tem como ser diferente. Eu coloquei aqui alguns exemplos para que a gente tenha ideia do que a gente está falando, porque algumas pessoas podem estar ouvindo isso e fazendo, de fato, algumas perguntas para si mesmas. Como é que eu prego, por exemplo, Jesus Cristo a partir dos 10 mandamentos? Nós estamos falando da lei, não é? E o que a lei tem a ver com a graça? Meus irmãos, a lei tem tudo a ver com a graça. Porque a graça vem e complementa a lei. Enquanto a lei expõe o meu pecado, a graça aponta para o fato de que os meus pecados foram pagos nos ombros de Jesus Cristo. Portanto, honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os dias sobre a terra que Deus te deu. Nós estamos falando aqui
do quinto mandamento, não é? O último mandamento da primeira tábua, que trata de amar a Deus sobre todas as coisas. E alguém talvez diga, como é que eu prego um mandamento assim, por exemplo, e fale da pessoa de Jesus Cristo? A primeira coisa que a gente precisa entender a respeito do quinto mandamento é que nós não cumprimos o quinto mandamento. Nós não cumprimos o quinto mandamento. Por mais que nos esforcemos, por melhores que sejamos. E quando falhamos em cumprir o quinto mandamento, nós nos lembramos da necessidade, então, que somos culpados, nós nos lembramos da realidade que somos culpados diante de Deus. Culpados de quebrar o quinto mandamento. E se quebramos o quinto mandamento, quebramos toda a lei, conforme Tiago vai nos dizer no capítulo 2, no versículo 10. Mas então nós somos transportados para a cruz imediatamente. Por quê? Porque aquele que cumpriu perfeitamente o quinto mandamento, honrando de maneira perfeita seu pai e sua mãe, morreu em nosso lugar para perdão dos nossos pecados. Percebam? Então é impossível que eu fale de um mandamento sem que eu fale da pessoa de Jesus Cristo, sem que eu deva contextualizar este mandamento dentro do propósito do Evangelho. Portanto, cada mandamento, cada exortação devem estar fundamentados no Evangelho. Né? É comum que a gente tenha uma série de estudos do tipo, olha, 12 maneiras pelas quais você pode ter um casamento abençoado. Ou os 7 passos para que se vença a tentação sexual. É possível que façamos séries de estudos assim, mas é mais necessário ainda que façamos séries assim que estejam contextualizadas com o Evangelho, que estejam inseridas no contexto do Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente hoje é muito consumista, a gente é muito personalista. A gente gosta dessas coisas que a gente gosta de chamar também de prático, né? Eu gosto de praticidade, eu gosto do fast food, eu gosto do express, eu gosto de ouvir o que é que eu tenho que fazer, não é? Porque eu estou acostumado com isso, não é? Nós somos imediatistas, mas o nosso ensino deve ser centrado no Evangelho. Sempre no Evangelho. Isso quer dizer que, embora pareça mais fácil, não se deve ir direto ao que e ao como fazer. Por que eu estou falando isso? Porque é comum que se pregue hoje em dia e se chame até o que se pregue de pregação cristã, contudo, sem fazer qualquer menção a Jesus Cristo, como a gente já disse lá no início. Não é incomum que vejamos por aí, por exemplo, pregações de autoajuda, não é? Pregações moralistas. Quando eu ensino, por exemplo, que Sansão era um cara legal, um homem usado por Deus, e paro por aí, não é? E divido a vida de Sansão em etapas e tópicos no meu sermão, eu estou pregando moralismo, porque eu estou dizendo ao povo o que o povo deve fazer, eu estou dizendo à igreja o que a igreja deve fazer, sem contextualizar o que ela deve fazer com o Evangelho. Sem permear o meu ensino com a graça de Deus que se revela em Jesus Cristo. Qual é o nome disso? O nome disso é moralismo, irmãos. Coisas boas as pessoas lá fora também podem fazer. Se eu prego um sermão falando de Sansão, sem mencionar a pessoa de Jesus Cristo, sem contextualizar a mensagem de Sansão dentro do propósito da revelação, do cânon, das escrituras, é possível que um muçulmano, é possível que um judeu, um rabino, entre no nosso culto, ouça o que eu tenho para dizer e saia de lá dizendo, olha, muito legal. Porque ele não foi confrontado na sua idolatria. Ele não foi confrontado na sua incredulidade. Ele saiu de lá sem saber o que é o Evangelho. Mas as Escrituras apontam para o Evangelho. Então eu falei
eu falhei na hora de pregar as Escrituras. Então, você vai ouvir pregadores aí, os mais famosos, né? Eles vão fazer milhares e milhares de séries. Eles vão falar de família, eles vão falar de finanças, eles vão falar de organização pessoal, eles vão falar, por exemplo, de inteligência emocional. Eles vão lançar a mão de textos bíblicos. O cara vai pegar a história de Abraão, e ele vai destrinchar a história de Abraão, ele vai buscar na história de Abraão detalhes a fim de confirmar aquilo que ele quer dizer. Mas ele não vai falar da pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, isso não é pregação cristã. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Isso não tem nada a ver com pregar as Escrituras. Nós devemos correr deste tipo de pregadores. Fala mansa, fala suave. Eles são práticos e eles vão dizer o que você tem que fazer. E tudo que nós queremos ouvir é o que nós temos que fazer. Mas não é simples assim. Porque a santificação se dá pela graça. A santificação também se dá no contexto do Evangelho. Portanto, a pregação motivacional ensina as pessoas a confiar em suas próprias forças, enquanto o Evangelho lhes ensina a confiarem em Deus. Então é possível que enquanto alguém pregue o Evangelho, ou pelo menos lance mão das Escrituras a fim de pregar, ele pregue de forma antropocêntrica, colocando o homem no centro. Fazendo isso, ele rouba das Escrituras o Evangelho. Ele esvazia o texto da cruz e esvazia, portanto, o texto de poder. Isto é, nas suas palavras. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, quando fui ter entre vós, decidir não saber nada entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Eu tinha aqui uma série de pregadores que lançam mão desses recursos, mas eu não queria falar disso publicamente. Não gostaria de mencioná-los publicamente. Depois, se você quiser, a gente conversa a respeito disso. Mas nós devemos ter cuidados. A pregação precisa estar suja de sangue, ela precisa estar permeada com o Evangelho, ela precisa falar da cruz de Jesus Cristo. Portanto, eu termino as minhas palavras com uma palavra que não é minha, mas é a palavra do Kevin DeYoung. E ele diz o seguinte: o segredo do Evangelho é o que fazemos mais quando ouvimos menos sobre tudo o que temos que fazer para Deus e ouvimos mais sobre tudo o que Deus já fez por nós. Então, o segredo não é ouvir a respeito do que temos que fazer, mas é ouvir a respeito do que Ele fez por nós, isto é, na cruz de Jesus Cristo. É disso que trata o Evangelho presente nas Escrituras. Eu encerro, então,